Bom dia, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre algo bem interessante, algo que é uma discussão muito comum, que são as fibras. E quando a gente fala de fibras, a gente tem que lembrar que existe todo um aspecto científico. Lembra que isso que eu apresento foram coisas que eu tive na minha pós-graduação, resumos de estudo. Então tem alguns termos que são científicos que eu vou esclarecendo, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que as fibras elas têm uma classificação em que ela pode ser uma fibra da dieta, solúvel, insolúvel. Então, existem várias classificações que podem ser pela solubilidade, tá? A solúvel, ela tem a viscosidade aumenta e é a que mais fermenta. Então, tudo que você come que tem fibra mais solúvel vai ter uma fermentação maior, vai gerar um pouco mais de gases, tá? Então, aqui a gente tem um conjunto dessas fibras solúveis, mas que a gente vê aqui que a goma aguar ela tem menor viscosidade que as outras. A fibra ela pode ser insolúvel, a insolúvel ela passa intacta pelo trato gastrointestinal. As recomendações que a gente tem envolve tanto faixa etária, sexo ou condição da pessoa. Isso é indicação da quantidade de gramas que você dá de fibra para uma pessoa. Claro que, lembrando que tudo que eu vou apresentar aqui, você também tem que procurar um profissional, seja um médico, seja uma nutricionista, para que você possa fazer essas reposições, tá? E as fibras, elas têm um efeito no microbioma. Então, se eu ampliar aqui, ó, por exemplo, dependendo do tipo de microbiota, ela vai ajudar, ela vai precisar, aliás, de um nutriente e ela vai ter uma biofunção. Então, cada um vai ter uma biofunção. Se eu quero, por exemplo, reduzir a pressão arterial, eu vou usar esse tipo de lactobacilos que vai se nutrir com a alicina. Então, veja, o alho ele tem um efeito na pressão arterial por isso, porque ele ajuda no crescimento desse tipo de bactéria. Olha que interessante que a gente tem aqui. E quando eu paro para olhar, quais são os efeitos benéficos que as fibras têm? Ela melhora a microbiota intestinal, são aquelas que a gente viu lá em cima, diminui o risco de endometriose, melhora a artrite reumatoide e inflamações como um todo, melhora a diabetes e melhora a candidíase de repetição. Então, se você tem algum desses problemas, saiba que existe uma ligação já, uma comprovação científica de ligação com a microbiota. E aí eu vou ver o tipo de suplemento, ele tem um tipo de fibra que tem determinadas características. Isso que a gente acaba tendo como características. Lembrando que algumas coisas não são fibras. Tamarine, o Benestar, o Movilax, eles não são fibras. Né? Muita gente confunde, você vê muito médico até mesmo falando coisas que não tem nada a ver. E quando eu pego, por exemplo, a chia, ela é uma fonte de proteína, ela é fonte de ácidos graxos, PUFA, ômega 9, 6 e 3 e cálcio. Quando eu pego a casca do maracujá, ela tem uma maior quantidade de fibra, é solúvel e 3 colheres de sopa já fariam muito bem. A biomassa de banana verde tem pectina e é amido resistente. Então, cada fibra, gente, tem uma determinada utilidade. Não acha que eu tenho que ingerir fibra e você vai comer qualquer tipo de fibra. Não, tá? Então tem as características físico-químicas, a fibra ela pode é solúvel se ela digere em água ou insolúvel quando não digere. E a insolúvel ela tem a ação laxante e reguladora do intestino, por exemplo, o farelo de trigo.
Já quando ela é solúvel, ela pode ter alguns efeitos. Se ela é fermentável, se ela forma gel quando hidrolisada, aliás, vamos voltar aqui um passo antes, vamos por esse lado primeiro, que é mais rápido, ela vai atrasar o esvaziamento gástrico. Então, para pessoas que estão acima do peso, ela dá uma sensação de saciedade, reduz o colesterol e melhora o controle glicêmico. Se você tem o HOMA-IR aumentado, um maior risco de diabetes, então você vai pensar aqui nesse tipo de fibra que é viscosa e que forma gel, que é a beta-glucana, o goma-guar, a pectina e o psyllium. Já quando ela é fermentável, ela pode ter um efeito prebiótico ou pode ter um efeito laxante regulador, dependendo se essa fibra ela é quebrada ou não pela microbiota intestinal. Então perceba que tem efeitos diferentes. Tá? Quando eu vou olhar, dependendo do tipo de fibra alimentar, ela vai ter fontes diferentes. A ideia é que você tenha diversas fontes e ela vai ter características diferentes com efeitos gástricos e sistêmicos diferentes. Então, para cada fibra, serve para uma determinada coisa. Né? Temos fibras dietéticas, que é uma base de carboidratos não digeríveis e lignanas. Temos fibras funcionais, que são extraídas de plantas. Fibras vegetais naturais, como celulose, hemicelulose, que é insolúvel, vem de grãos de cereais, paredes de frutas vegetais e tem um efeito laxante quando a pessoa está com o intestino preso. As ligninas, que é insolúvel, como farelo de milho, farelo de trigo, milho, nozes, tem efeito laxante também. A beta-glucana, que eu adoro, que não está aqui, mas ela ajuda na questão do sistema imunológico, principalmente da criança. Ela é solúvel, ajuda na aveia e cevada, tem efeito prebiótico, normaliza glicemia e colesterol, mas não tem efeito laxante. O goma-guar, que é solúvel, ajuda na glicemia e colesterol, também não tem efeito laxante. A inulina, oligofrutose, oligosacarídeos e fruto-oligosacarídeos, os FOS, que são fibras fermentáveis solúveis, como cebola, chicória, aspargo, alcachofra, elas geram mais gases, elas podem ajudar na glicemia, mas é muito utilizada. Tem que ter muita atenção quando a gente fala na doença inflamatória intestinal. As pectinas, lembra lá que a gente falou também da banana, né? Que é uma fibra solúvel, altamente fermentável, que pode retardar a digestão, ajuda na glicemia e no colesterol, e o amido resistente, que são fibras solúveis fermentáveis, que encontra-se nas leguminosas, bananas verdes, tem um efeito laxante mínimo e ajuda na glicemia e colesterol também. Temos as fibras também funcionais manufaturadas, como o psyllium, que é muito comum, né? Algumas pessoas ouvem falar do metamucil. Ela é uma fibra viscosa, solúvel e não fermentável, tá? Esse é um efeito importante dela. Tem um efeito laxante, mas também regula o intestino quando o intestino ele também está solto, né? Quando você tem uma diarreia, pode ajudar na glicemia e no colesterol. A polidestrose, os polióis, que é solúvel, vem do glicose, sorbitol, efeito laxante. As inulinas, oligosacarídeos, pectinas, que são fibras solúveis derivadas de vegetais que têm toda uma forma aí diferente. O que é legal você saber dessas fibras, né? Algumas delas produzem o ácido graxo de cadeia curta, o butirato, propionato e o acetato. Quando eu falo do ácido graxo de cadeia curta, o propionato, ele ajuda na regulação do apetite, olha aí para quem está acima do peso. Antilipogênico, reduz o colesterol.
efeito anti-inflamatório, anticancerígeno e promove a diferenciação de células caliciformes e expressão dos genes relacionados à mucina. Perceba que cada um vai ter uma ação diferente. O acetato regula o apetite, transformação bacteriana em propionato e butirato, melhora a produção e secreção da mucosa, promove diferenciação das células caliciformes também. O butirato, que é mais conhecido, ele fonte de energias para os colonócitos, para as células do cólon, aumenta a produção e secreção da mucosa, é fonte de energia para as células epiteliais e diminui a inflamação. E as bactérias que ajudam os ácidos graxos da cadeia curta? São essas bactérias que vão ter esse efeito. Então, quando eu falo em ácido graxo de cadeia curta, eu estou falando de algo que vai ter muita saúde intestinal, muito encontrado nas dietas mediterrâneas. Os riscos na ausência de fibras, hipertensão, obesidade, endometriose, câncer coloretal, em especial câncer de pâncreas, artrite reumatoide, aqui em relação ao leaky gut, eu até ampliaria aqui para outras doenças autoimunes, risco de diabetes, tá? Alteração do colesterol, obesidade, doença coronária. E quando você pega outras, olha que interessante a relação da diversidade microbiana, do tipo de bactéria e dos derivados metabólicos dele com o surgimento de determinadas doenças no corpo. Então, o pai da medicina fala que a saúde começa no intestino, e isso é muito importante. Pela OMS, nós temos que ter 400 gramas, 5 porções de frutas e vegetais por dia. Ter uma variedade, isso é importante. Grãos integrais, usar leguminosas e outras fontes. Cada 10 gramas de fibra, só para você ter uma ideia, diminui em 10% a chance do câncer coloretal. E na diarreia? Usar fibra solúvel. No paciente crítico, é o único que a gente evita fibras. Tá? E quando a gente vai para a dieta enteral, as pessoas em hospital, a gente utiliza fibra solúvel na diarreia de pacientes estáveis e evita nos pacientes que têm risco de isquemia, desmotilidade grave, mas aqui já não é assunto para cá. Isso já faz parte da pós-graduação. Então, muita gente fala sobre fibras, mas pouca gente entende o real significado e o tipo de fibra que as pessoas precisam. E aqui foi mais algo para ajudar a elucidar um pouco mais isso, tá bom? Lembre-se que nós somos o bem que a gente faz às outras pessoas, o bem que a gente traz ao mundo. Então, compartilhe esse conteúdo se você conhece alguém que tem alguma dessas doenças. Isso é extremamente importante, pode ajudar alguém.